A igreja do Senhor está presente. Eu quero cumprimentar a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aproveite esse momento, porque esse momento é apenas um ensaio para o que vai acontecer quando chegarmos nas mansões celestiais. E todo aquele que nele crê alcançará. Louve, cante. Para o meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo. Me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora. Fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Trago tudo pra te servir, ó meu Senhor. Estou aqui, sou um dos teus. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi desde curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa, sarado e fez tudo novo. Me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora. Fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro
tenho tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora. Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor, aplauda o Senhor, aplauda Ele. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Não vai embora. Se você pedir para ficar, Ele vai ficar. Aleluia. É você que permite Ele entrar ou Ele sair. Mas nessa noite Ele é bem-vindo sobre a minha e sobre a sua vida. E nesse lugar, Ele tem total liberdade para operar a sua vontade. Nessa noite, aleluia, eu quero dar umas boas-vindas para você que veio. Que bom que você veio a esse lugar, a esse culto da família, esta casa de oração. Tenho por certo que Deus, Ele vai se manifestar nesse lugar. E a sua glória vai se fazer presente. E nós vamos sair daqui em nome de Jesus. Não da mesma forma que nós entramos, mas de uma forma diferenciada para nós enfrentar mais uma semana, mais um resto de mês diferente com a sua presença. Eu quero deixar rapidinho aqui, aleluia, alguns versículos da palavra de Deus que está registrado no livro de Salmos, capítulo 125, antes da gente orar, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor estará em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Glória a Deus. Faz bem ao Senhor aos bons e aos que são aos retos de coração. Quanto àquele que se desvia para os seus caminhos tortuosos, leva-lo-ás ao Senhor. Com os que praticam a iniquidade, paz haverá em Israel, ou sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus. Que haja paz na sua vida, na sua casa. Curve a sua cabeça e nós vamos estar orando. Aleluia. Irmãos, dê liberdade ao Espírito Santo, porque o culto aqui quem faz é você. O culto aqui é quando você abre o seu coração e diz assim: Espírito Santo, entra nesse ambiente, nesse secreto do meu coração, e nós vamos te adorar. Pai querido, nós te celebramos nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, esse ambiente, os quatro cantos dessa igreja, Senhor, já começando pelo estacionamento. Deus, opera a tua presença nesse lugar. Senhor, nós temos clamado pela tua presença nesse lugar, porque aonde tem a tua presença tem milagre, tem restauração, tem resposta. Deus, aonde tem a tua presença, aleluia, nós, Senhor, somos cheios da unção através da tua presença. Traz a tua presença sobre esse lugar, sobre famílias, sobre vidas. Senhor, se alguma coisa está atrapalhando o teu servo de adorar, a tua serva de adorar, de glorificar o teu nome, quebra, Senhor, toda corrente que aprisiona. Deus, nós queremos te dar um louvor perfeito nessa noite. Estende as mãos sobre esse ambiente e que tua glória possa inundar esta casa, e que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém. Continue adorando o Senhor. Adore, adore, faça o seu culto em nome de Jesus. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono.
se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: aleluia! Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali voaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando o hino. Aleluia! Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em
é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o meu descanso, nele encontro paz. Ele me faz repousar em seu abraço, ele me faz descansar em verdes pastos, e ele é e para sempre será minha âncora do mar. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. És fiel, Senhor. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Jesus é o meu Senhor, tudo em suas mãos está. Jesus é o meu abrigo, nele eu tenho lar, e ele me faz repousar em seu abraço, e ele me faz descansar em verdes pastos, e ele é e para sempre será minha
Aleluia. Sente por bondade. A palavra de Deus diz que, aleluia, passarão os céus e a terra. Aí Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso quer dizer que ele permanece fiel. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento nós vamos aqui fazer as apresentações. Você que nos dá a honra de estar nos visitando, né? Eu quero perguntar aqui do meu lado direito. Tem alguém nos visitando aqui do lado direito? Algum visitante? Aqui no meio. Alguém nos visitando? Dá um sinal com a sua mão, por favor. Oh, glória, aqui tem uma irmã abençoada aqui, que está nos visitando, que bênção. Nosso lado esquerdo, tem alguém? Oh, glória a Deus, tem um homem de Deus ali, que está também nos dando a alegria de estar conosco, né? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ficar de pé só mais um pouquinho. Você vai se confraternizar aí, você vai cumprimentar quem está à sua direita, à sua esquerda, quem está atrás de você. Você vai dar aí um abraço, quem sabe, nessa pessoa, ou um bem-vindo, né? Segura um pouquinho, né? Nós vamos aí dar um barulho aí no 1, 2, 3 e dizer para os nossos visitantes, né? Que bom que você veio, é isso, pastor? Glória a Deus. Então, escute bem, 1, 2, 3, grita, igreja, que bom que você veio. Sinta-se à vontade, aqui é a casa do Pai, aleluia, e você é filho amado. Adore ao Senhor, se cumprimente com alegria. Oh, glória! Dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Um novo som se ouvirá. Tua
irmãos, nesse momento, você vai se achegar à sua família. E nesse momento nós estamos convidando a nossa irmã Ivani, o nosso irmão Joel, que estará orando pela sua família, abençoando a sua família. Irmãos, família é projeto de Deus. Ame a sua família, é o seu bem maior aqui nesta terra. Aleluia. Vá se chegando a sua família e nós vamos estar orando. Depois você vai tomar o seu assento e glorificando o nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Então vamos apresentar ao nosso Deus cada família. Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, e tu és o principal convidado para essa reunião. Que cada família seja guardada, protegida pela tua boa mão, Senhor. Que os teus projetos para guardar os lares esteja, Senhor, sendo realizado em cada coração, em cada vida. Senhor, proteja os lares, Senhor, guarda os casais, Senhor, que sejam blindados, que nenhum mal venha à casa dos teus filhos e filhas, protegendo, Senhor, dando graça e vitória. Senhor, nós oramos pela nossa cidade, Senhor, que não venham essas tempestades derrubar e atingir a casa dos teus filhos. Proteja, Senhor, os nossos lares, livra do mal, Senhor, que a tua mão esteja guardando as famílias e que tudo aquilo que vem de ti é bom e que nós possamos continuar te adorando, Senhor, e reconhecendo a tua soberania nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, continuamos, meu Deus, na tua presença. Venha ao nosso encontro neste lugar. Que a tua presença seja real. Que o teu Espírito Santo faça a diferença em cada coração, cada família neste lugar. Nós queremos na tua presença e na tua misericórdia, Senhor Jesus. Vem confortar os corações contritos. Que cada um que adentrar, Senhor, esse templo, que seja abençoado, lavado pelo teu Espírito Santo. Que aqui, Senhor, haja um só sentimento, uma só unção do teu Espírito neste lugar. Que a tua presença seja real, Senhor, neste lugar. E nós te agradecemos e te louvamos. Continue nos abençoando, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Jesus. Irmãos, aplauda o Senhor pela família que Deus te deu. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Nesse momento nós queremos convidar o evangelista Veiga, que ele vai estar orando aqui pelas crianças. E eu quero convidar todas as crianças para o seu culto. E você sentado mesmo vai estender as mãos sobre as crianças e profetizar uma bênção sobre a vida delas. Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos neste momento. Glorioso e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Estamos aqui, Senhor, agora intercedendo pelos nossos filhos, Senhor, pelos netos, pelas crianças, Senhor. Te glorificamos, ó Deus. Abençoa, Senhor, a professora, o professor que vai ensinar a tua palavra para eles, Pai, que eles possam entender a tua palavra e te glorificar, Senhor. Por isso nós cremos na manifestação da tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós iremos estar contribuindo
para a manutenção da obra do Senhor neste momento. Eu quero ler juntamente com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios 9, versículo de número 6 a seguir, nos diz assim. A palavra começa com um alerta. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordei em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Amém? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele escreveu, lembrai-vos. O Senhor está dizendo para nós, lembrem-se disso. E aquele que semeia com alegria no coração, este é amado por Deus. Agora, irmãos, tentemos imaginar o que é ser amado por Deus. Amém? Então agora, irmão, quando você for colocar a mão no seu bolso para pegar aquilo que você vai ofertar ao Senhor, não pelo valor, não é a quantia, mas é aquilo que está em seu coração. O que importa para Deus é que o seu coração tenha alegria em dar, e Ele pode fazer superabundar, Ele pode fazer transbordar sobre a nossa vida. Ele olha a generosidade do nosso coração. Amém? Vamos estar orando, Pai, que nós não venhamos a nos esquecer da Tua palavra, de tudo aquilo que foi lido aqui nesta noite, Senhor, e do Teu amor para aquele que tem um coração generoso, um coração aberto para doar aos necessitados. Tantos são os necessitados, Senhor. Tempos difíceis, tempos em que as pessoas estão necessitadas de ajuda, Senhor. E nós, como Teus filhos, como Tua igreja, pedimos, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações, que nós tenhamos alegria, Senhor, em dar. E, Senhor, seremos alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, olha para cada coração aqui, Senhor, e entre com o Teu amor, com a Tua providência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço, meu Deus. Amém. Eu era aquele anônimo de Lodebar. Meu pai seria o rei, mas morreu. E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir. Foi que alguém de Lodebar me acolheu. Meus pés trazem as marcas
do que aconteceu. Ficaram atrofiados pelos sonhos meus. Vivi como um mineiro, mas isso não aconteceu. Tremeu quando o inimigo tremeu. Mas minha história não vai terminar assim. Eu não sabia que o rei gosta de mim. E mudou, como mudou. De novo a esperança renasceu. E mudou, como mudou. O rei me deu de volta o que era meu. Quem me vê não acredita que sou eu. Eu sofri, sobrevivi, aqui estou Meus queridos irmãos, vamos ouvir uma palavra pelo nosso evangelista, nosso irmão Escobar. Logo após o pastor estará dando a sequência, o anjo da igreja, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor, nesse culto maravilhoso, onde já podemos sentir a presença de Jesus aqui, né, irmãos? O Senhor está nesse lugar e tem grandes coisas ainda para realizar em nosso meio. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e ela é perfeita. Embora que muitas vezes nós não sabemos os caminhos do Senhor, aquilo que Deus faz, mas tudo que Ele faz perfeito. Aleluia, Ele é soberano sobre tudo o que existe, nas suas decisões, nos seus planos. Aleluia, ninguém pode impedir os planos do Senhor. Eu quero, irmãos, a Bíblia, ela não nos dá um versículo de agradecimento específico para aquelas pessoas que nos ajudaram, que estiveram com nós nos momentos difíceis da nossa vida. Mas no versículo, no livro de Provérbios 17 e 17, o sábio Salomão vai dizer assim, que em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia é que nasce um irmão. Aleluia. E nesses momentos, irmãos, que nós podemos perceber que é nessas horas de crise, de dor, de angústia, é que nós podemos ver os verdadeiros amigos. Porque na hora em que está tudo bem, na hora em que tem a carne gorda no espeto, que tem fartura, muitas casas, muitas pessoas, aleluia, elas se tornam amigos por causa disso. Aleluia. Como nós podemos ver na Bíblia Sagrada, a passagem do filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha riqueza, ele estava cercado de amigos. Mas no momento que a crise bateu, no momento que a angústia chegou, aleluia, sobre a vida dele, que ele não tinha mais nada, a Bíblia diz que os amigos se afastaram. Então ele disse, é hora de eu voltar, é hora de eu ir ter com meu pai, aleluia, e dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Os amigos foram embora. Mas a Bíblia nos diz que é nas horas de angústia que nasce um irmão. E eu quero, irmãos, eu pedi esse momento para o pastor Ricardo, para mim agradecer, aleluia, a Igreja do Progresso. Todos os irmãos, o círculo de oração das irmãs, as filhas da graça, os homens de honra, todos os irmãos que nesse momento em que nós vivemos de angústia, de aflição, foram 20 dias de muita guerra, de muita lágrima, de muito choro, de muito medo.
Porque medo no que, irmãos? No quesito em que eu pedia para o Senhor que não deixasse a Serli em cima de uma cama, mas que o Senhor então recolhesse ela para a eternidade. Se terminou aqui o trabalho dela, Senhor, se terminou aqui a labuta, os seus dias, então eu disse, Senhor, nesse mundo não existe mais nada de bom, não existe mais nada que presta, então o Senhor recolha a Serli para a eternidade, por mais difícil que seja. E eu disse para Deus, talvez eu estou pecando falando uma coisa dessa diante de Ti, mas é o desejo do meu coração. E o Senhor, irmãos, Ele ouviu a minha voz, aleluia, e quis então recolher a serva do Senhor, aleluia, para a eternidade. E Ele fez a sua vontade. E eu quero agradecer, irmãos, todos vocês, todos os irmãos que oraram, que estiveram orando, clamando, buscando a presença do Senhor e intercedendo, não somente por mim, mas pelo irmão Luiz, pelos irmãos que estiverem enfermos, essa campanha de oração. E uma irmã disse para mim assim, irmão Joel, eu não entendo essas coisas. A irmã Serli trabalhou tanto nessa igreja, aleluia, e porque o Senhor está fazendo isso com ela? Uma senhorinha, uma irmã aqui da igreja, não vou falar o nome dela por questão de ética. E eu disse, irmã, Deus, Ele tem os seus caminhos. Talvez as pessoas perguntam assim, mas foi feita uma campanha de oração, um clamor, por que que Deus não curou? Essas coisas nós não vamos saber, irmãos. Nós não sabemos por que que Deus leva uma pessoa boa, aleluia, e deixa uma pessoa ruim, não sei. Deus é soberano. Por que que Deus cura uns no culto e não cura outros? Jamais nós vamos saber, aleluia, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Isso são coisas que fogem do nosso entendimento, que fogem, irmãos, da nossa razão, e nós não vamos saber jamais, aleluia, como Deus trabalha, como Deus faz, aleluia, como Deus conduz a humanidade, aleluia. Meus queridos irmãos, e eu quero agradecer do fundo do meu coração, pastor Ricardo, a pastora Isabel, aleluia, que são os nossos pastores. Pastor Ricardo deixou o seu trabalho ali na lavação, veio aqui, esteve com nós, juntamente com nós, a pastora Isabel, que trabalhou aqui incansavelmente na organização do velório, né, irmãos? Não, eu disse para eles assim, isso não tem preço, irmãos. Não tem preço essas coisas, esse carinho, esse abraço dos irmãos, dos nossos pastores, isso tem recompensa, porque nós jamais vamos poder pagar, meus irmãos, aquilo que os irmãos fazem por nós, as orações, aleluia, o carinho, o abraço, né, o irmão Joel, a irmã Vani também, que nos ajudaram bastante nesse momento, né, eu agradeço a todos vocês, irmãos, né, e nós temos aqui pastores maravilhosos, dedicados na obra do Senhor, e eu agradeço pela vida de vocês, que Deus recompense você, pastor Ricardo, você, pastor Isabel, com bênçãos espirituais, que o ministério de vocês seja marcado sempre por essa dedicação, por esse amor, por esse caminho, por esse carinho pela obra do Senhor. Um dia vocês vão receber do Senhor o galardão, vão receber a recompensa. Todos nós, tudo que fizemos na vida do nosso irmão, tudo que fazemos na vida do nosso semelhante, aleluia, é para isso que nós vivemos, aleluia, um dia nós seremos recompensados pelo Senhor. Meus queridos irmãos, eu deixo aqui a minha palavra de gratidão aos irmãos, e que os irmãos continuem orando por mim. Está sendo momentos bem difíceis, bate aqueles momentos de crise, onde nós choramos na presença do Senhor, mas eu tenho certeza que essa dor no meu coração, daqui uns dias ela vai acalmar. É claro que a saudade ela sempre vai ficar permanente, mas essa dor, o Espírito Santo de Deus já está confortando o meu coração. Foram momentos mesmo no velório, irmãos, mesmo aqui no velório, e ali no banco onde eu trabalho, na segunda-feira, na quinta-feira quando eu voltei, o comentário que estava entre aquelas pessoas que estavam aqui no culto fúnebre foi a palavra que o pastor Ricardo trouxe, e a palavra que o pastor Nildo trouxe. E estava ali o Marcelo, que é o gerente lá do banco, eu estava ali, eu vi que ele entrou, e eu disse, sentado ali, Senhor, fala com o Marcelo. E ele, a palavra que o Senhor trouxe, falou tão forte ao coração dele, que ele estava comentando. Diz ele, aquele pastor tem uma palavra poderosa. Que palavra que aquele homem trouxe. Mesmo, irmãos, nos momentos mais difíceis, Deus, Ele fala com as pessoas, mesmo no velório, Deus tem os seus caminhos para falar ao coração das pessoas. Como Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. O Anderson, meu colega de trabalho, ele
impactou o coração dele, ele estava dizendo, foi a mensagem do pastor Newton. Quando ele disse assim, como que Deus leva uma pessoa que tinha só 50 anos de idade? E depois o pastor Newton disse assim, olha, nós podemos, a irmã Celi viveu 50 anos, mas e quando Deus leva uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que não viveu? Então essas coisas, irmãos, essas palavras, o carinho da igreja, o abraço que as pessoas estavam dando nos irmãos, nos visitantes, ficou marcado no coração deles. Então eu louvo a Deus, porque no meio dos momentos difíceis, num velório, Deus, Ele é poderoso para falar aos corações das pessoas. Irmãos, eu quero que os irmãos deem uma salva de palmas para os nossos pastores, aleluia, que foram tão dedicados, para os irmãos que oraram por nós, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, é o desejo do meu coração nessa noite. Muito obrigado, pastor Ricardo. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Deus seja louvado em tudo. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus, família feliz. Amém? Você está sentindo a presença do Senhor aí? Que coisa boa, né, irmãos? Aleluia. A presença do Senhor é real neste lugar. Nós queremos deixar também a nossa palavra de gratidão a toda essa família, né? A família The Blue Progresso, lugar do avivamento, é uma família que entende, né? Que vive nesse sentimento de louvor, de comunhão e família. Isso é importante. Viver o evangelho é verdadeiramente ter a noção, o tato, aleluia, a sensibilidade para poder colocar em praticidade aquilo que Cristo ensinou, aleluia. O evangelista Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no início ele diz, olha, falando a Teófilo acerca de tudo aquilo que Cristo fez, ensinou e também fez. Houve praticidade, houve ensino, houve praticidade. E essa igreja, ela tem e está vivendo a realidade dessa praticidade no mundo espiritual. Que Deus abençoe grandemente, aleluia, essa igreja querida. O nosso abraço, o nosso carinho, né? O nosso carinho constante ao evangelista Joel Escobar, glória a Deus, e pode contar conosco aí, meu querido, estamos juntos, e é só vitória, né? Os homens de honra aí, sempre aliançados, né? E estamos aqui, nós somos uma família. Meus irmãos, eu quero também informar, nós tivemos aí, eu quero até convidar aqui, né, o nosso irmão Renato, que é o nosso supervisor da Escola Bíblica Dominical, ele vai dar aqui rapidinho um feedback do simpósio, né, do nosso encontro ali da Escola Bíblica Dominical no Templo Central, que ocorreu na sexta e no sábado. Ele vai dar aqui rapidinho um relato aqui. A paz do Senhor, igreja, amém, louvado seja Deus, Deus é bom. Estivemos ali, aleluia, na sede, no simpósio, e foi uma coisa maravilhosa, foi bênção de Deus para a nossa vida, e queremos aplicar a cada dia em nossas vidas as palavras que nós ouvimos ali do pastor Lidiel, as palavras que nós ouvimos ali que mexeu com a nossa estrutura. A palavra que o Lidiel falou, o pastor Lidiel falou que mexeu muito comigo, que ele falou que nós somos difíceis. Nós, como cristãos, nós damos trabalho. Nós somos difíceis. Somos uma benção, sim, somos. Mas somos um pouco difícil. E por que somos um pouco difícil? Porque muitas das vezes nós podemos fazer algo concernente à igreja ou até mesmo ao próximo e nós relutamos para fazer. Então nós somos um pouco difícil. E essa palavra marcou muito ao meu coração. E eu louvo a Deus por estar lá naquele lugar. Foi uma bênção de Deus. Aqueles que não puderam ir por algum motivo, no próximo ano, façam um esforço para estar ali, para estar ouvindo a palavra do Senhor, para estar ouvindo a respeito da Escola Bíblica Dominical, a importância que é a Escola Bíblica Dominical para um cristão, porque é como se fosse uma criança. A criança tem que ser ensinada. A própria palavra fala, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, para que amanhã ou depois não se perca. Então a escola dominical, ela já nos dá esse respaldo da gente aprender acerca da palavra do Senhor. A importância tão grande da escola dominical na nossa vida. Eu tenho aprendido muito, aprendi no Rio de Janeiro e tenho aprendido bastante aqui
acerca da escola bíblica dominical. Então faço um convite aos irmãos, façam um esforço para estar conosco aqui no domingo. É só 1 hora de escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção, ensinamentos. A revista nossa está falando sobre Jesus, hoje falou sobre batismo e sobre a tentação. Que lição maravilhosa de hoje. Então faça um esforço para estar conosco na próxima aula e no próximo culto da matriz do simpósio, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Essa é a importância da escola bíblica dominical, né? Nós lamentamos a falta de sensibilidade na vida de muitas pessoas que ainda não entenderam a seriedade, a importância de nos submeter a viver nesse prisma desta vida de equilíbrio, como diz a palavra. O apóstolo São Pedro, na sua última carta, já nos finais, ele falou: crescei na graça e no conhecimento, vida equilibrada, graça e conhecimento da palavra de Deus. Que tem muita gente, pastor, é só graça, abandona o conhecimento. Daqui a pouco você está vendo aí um bando de gente fanática, qualquer coisa, e é fanatismo terrível. Da mesma forma, conhecimento, vamos orar, não, é conhecimento, daqui a pouco muita gente formal, muita formalidade, perdendo a essência. A realidade é você manter a vida equilibrada, graça, buscando a presença de Deus, mas também tendo o ensinamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que possamos trazer de volta essa sensibilidade, o amor do crente falar como o salmista, né? Ai, como eu estou alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você ter a mesma alegria. Alegrei-me como me disseram, vamos à escola bíblica dominical. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Até eu brinquei com os irmãos hoje na escola bíblica e disse: irmãos, a gente vamos orar, vamos buscar o Senhor para poder, porque a lição está tão maravilhosa que o pastor está com vontade de um dia fazer uma surpresa quando chegar no congresso, pregar a lição bíblica e dar aula da escola bíblica dominical em pleno domingo no culto da família, porque é bom demais. Eita glória. Vamos orar pela nossa pregadora, a pastora Isabel. Glória a Deus. Estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Glória a Jesus. E depois nós vamos dando os avisos finais, mas ela tem uma palavra para o teu coração nesta noite, tá bom? Glória a Jesus. Então vamos orar ela disse, vamos orar a vaza do Senhor, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Pastor Isabel, que o Senhor te abençoe grandemente. Faça resplandecer sobre a tua vida a graça dele. E renovando a cada momento esta instrumentalidade pela qual o Senhor tem colocado nas tuas mãos. E que tem tocado a sensibilidade do teu coração, para que possas transmitir tudo aquilo que o Espírito te conduz a falar a esse povo, que está de coração aberto para receber a palavra do Eterno. Pai, eu oro, Senhor, louvando a Ti, ó Deus, sobre a Tua bênção, ó Pai querido, e a Tua palavra na vida da Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém. Tome o vosso assento, por gentileza. Pastor Ricardo disse que orar e me entregou o microfone, então eu pedi oração, né? Acho que ele se emocionou. Hoje eu vim de roupa vermelha, a cor do amor. E vou pregar sobre o amor hoje à noite. Eita glória! Irmãos, que coisa boa é a gente estar no meio daqueles que pensam como nós, se portam como nós e lutam pela mesma causa. A gente olha um domingo à noite e vem para a casa de Deus, como hoje, domingo chuvoso, bom para ficar em casa, e a gente vem para a igreja, porque aqui, não é que aqui seja só o lugar da adoração, porque a Bíblia diz que os adoradores, nesse novo tempo da nova aliança, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então a gente adora a Deus em qualquer lugar que estivermos. Porém, a gente sabe que aqui é um ponto de encontro.
Nós temos um ponto de encontro, irmã Ariete. E o nosso ponto de encontro é aqui. Quintas, domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Vamos pegar o gancho do pastor e do irmão Renato. Domingo à noite, nosso ponto de encontro. Por quê? Somos uma família. E que coisa boa viver no espírito de uma família que serve ao Senhor na sua integridade. Que coisa boa, irmão Joel. Quando a gente consegue entender, quando o irmão Joel estava falando aqui, como compreender, quando Deus leva uma mulher com tanto zelo, tanto capricho, tanto cuidado com a obra de Deus aos seus 50 anos. E eu fico pensando, como é bom estar num lugar onde Deus recolhe para si uma joia preciosa. Irmãos, se nós estivéssemos velando aqui na segunda-feira à noite, muito obrigado, Stephanie. Se nós estivéssemos velando aqui na segunda-feira à noite, uma pessoa de uma índole duvidosa, estaríamos numa tristeza. Para onde será que foi? Para que lugar foi esta pessoa? Mas aqui nós estivemos todos em louvor ao nome do Senhor. Deu para fazer um coral, porque este coral que nós cantamos era tão pequenininho diante ao coral que certamente recebeu uma mulher de honra. Irmãos, que coisa boa é ser família. Que coisa boa é amar, que coisa boa é viver o reino de Deus. Quando eu levanto pela manhã, às vezes eu vou pensando, que oração eu vou fazer hoje? E a minha oração às vezes é só essa: Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado pela comunhão, obrigado pelo Teu Espírito Santo que vem sobre nós, obrigado pela Tua palavra, porque tudo que temos é aquilo que nós aprendemos do Senhor e podemos viver todos os dias até que Ele venha para nós. Aleluia! E eu quero aqui agradecer a Deus pelo Teu carinho também, irmão Joel. Que coisa boa é ver alguém crente de verdade, né? Como é bom. Irmãos, esses dias eu preguei, eu já vou entrar aqui na mensagem, eu tenho 20 minutinhos, eu vou ser breve. Temos hoje, aí o pastor pediu, vamos terminar 8 horas redondinho. Esse pastor gosta de horário, ainda bem, né? Isso é um queridão, esse pastor, meu Deus do céu. Irmãos, eu tô tão bem aqui, meu Deus do céu. Eu saí de casa até um pouquinho de Ricardo, ele disse para mim hoje eu vou pregar, eu tenho uma palavra queimando no meu coração. Ele faz isso comigo direto. Vamos desabafar aqui um pouquinho, né? Aí, nós chegamos 4 horas da tarde do CTM Vida, porque nós estávamos lá. Aí, na volta, ele disse assim: tu sabe que tu vai pregar hoje de noite, né? Eu falei: começou, me avisando na última hora. Aí cheguei em casa, ele disse: tá, não, a palavra é contigo mesmo. Eu falei: então tá bom, vamos obedecer, né? Melhor obedecer. Irmãos, então eu tenho uma palavra hoje aqui, eu quero que você abra em Romanos no capítulo 12 mais 1. Já entenderam, né, irmãos? Vamos lá, minha gente. Capricho, porque até as eleições nós temos que orar muito. Vamos entrar em campanha de oração de novo. Nossa esperança não está nem em esquerda e direita. Nossa esperança está no único que possui total esperança, que é Jesus. Essa é a nossa esperança. Mas vamos fazer certo. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos fazer certo. Queridos, a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 8, assim: não fique devendo nada a ninguém. Que receita boa, né, irmã Ivani? Não fique devendo nada a ninguém. Porque dever já é ruim. E não deva só, pode dever para 10 pessoas, 15, não deva a ninguém. Exceto o amor de uns para com os outros. Aleluia! Pois quem ama o seu próximo cumpre a lei. O 9. Pois este mandamento
não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, né? É os conhecidos aí. Os mandamentos mais que nos chocam mais. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a você. Ame a si mesmo, como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Meu Deus do céu, para que continuar, né? Para que continuar? Dá para continuar só lendo a palavra, lendo e deixando o Espírito Santo pregar. Dava para a gente ler essa parte, ler a parte de cima, esta parte do versículo 12, do 9 até o 21, só ler e deixar o Espírito Santo pregar, porque esta palavra é o suficientemente completa aos nossos corações. A gente olha para ela e começa a entender o início, quando diz: não fique devendo nada a ninguém. A dívida, ela corrói. A dívida, ela é algo perturbador. A dívida é algo terrível. Você não dorme, você perde o sono, né? Para quem tem a índole de pagar, claro. Tem o mal devedor que ele deve para, como diz o ditado popular, para Deus e todo mundo. E ele dorme de boa e acha que ainda os outros estão devendo para ele, né? Mas não vamos entrar nesse quesito aí. Deixa para lá os mal pagadores. Mas vamos olhar para quem tem uma consciência pura, justa, de que se deve, paga. Quem está devendo, fica doente. Ele adoece, ele fica mal, ele passa mal, porque ele quer acertar as suas dívidas. Aí nós olhamos isso para o lado físico, humano, da nossa bio, daquilo que faz parte da nossa vida terrena, da nossa vida natural. E a partir de então, a gente tem uma noção de que a vida espiritual, ela é um similar, ela é algo semelhante, ela é parecido. Nós andávamos cheios de dívidas, uma dívida impagável, olhando espiritualmente para a nossa vida, que ganhamos de Cristo, a dádiva para viver, mas também uma vida espiritual para uma vida eterna dentro de nós, um espírito eterno que vai prestar conta depois. Porque a Bíblia diz, e eu sei que você sabe, eu acho que é em Coríntios, aqui nós temos o Alisson, se eu errar aqui o endereço, o Alisson diz qual é o endereço, né, Alisson? Presta atenção aí, Alisson, para dizer o endereço. Nós temos uma palavra que a Bíblia diz assim, que se então, né, eu acho que é 1 Coríntios 15, que se então a gente acha que a vida se resume a isso aqui, comamos e bebamos. Se a ressurreição não vai acontecer, se não vai haver ressurreição, se não vai ter prestação de contas na eternidade, come, bebe e morre e deixa para lá. Acabou. Terminou por aqui. Não. A Bíblia diz, aleluia, e aqui Romanos 14:8 diz assim: porque se vivamos para Ele, se morramos para Ele, e se estamos fazendo alguma coisa nessa vida, o que comemos, o que bebemos, o que vestimos, que seja para a sua glória. Glória a Deus. Se você vai comprar, que seja para a sua glória. Se vai vender, que seja para a sua glória. Se vai negociar, que seja para a glória de Deus. Então, tudo é feito para a sua glória. E inclusive, olhando essa palavra, a gente tem a noção de que sim, a nossa dívida para com Deus, depois que vamos ressurgir, ou quem ainda podemos expressar aqui, no dia do grande tribunal de contas, o tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar conta daquilo que fizemos nesta terra, nós vamos passar diante de Deus.
E com certeza, o pastor, eu acho que pregou aqui, pastor Ricardo, há umas 2 quinta-feiras, ou foi quinta passada, que ele ministrou sobre os pilares do tribunal de Deus. E eu acho que alguns irmãos que estavam aqui lembram, né? O pilar da verdade, do juízo, da justiça e da misericórdia. Se nós fôssemos passar diante de Cristo, diante do grande tribunal de Cristo, para acertar a nossa dívida, pagar as nossas contas com o nosso Criador, irmãos, nós não íamos conseguir pagar, porque ninguém cumpriu a lei. Não teve ninguém que conseguisse cumprir a lei. Alguém falhou em algum momento. Olha, para virar um demônio, um anjo de luz só precisou ter orgulho no coração. E por causa do orgulho no coração de um anjo de luz, de um anjo poderoso, de luz no céu, ele virou demônio por causa do orgulho. Então nós, certamente, eu vou pegar a minha pessoa. Se eu passasse diante ao tribunal de Cristo, sem minhas contas pagas, eu ia ficar, primeiro, orgulho. Quem sabe pela mentira, porque a gente pensa assim, não, a gente não mente. Mas em algum momento a gente enrolou a verdade. A gente tapeou a verdade. A gente poderia dizer uma verdade realmente curadora, mas a gente decidiu dar uma camuflada na verdade. E toda camuflagem de verdade é mentira. E quando nós olhamos tudo isso, eu só imagino eu passando diante a quem eu tenho que pagar minhas contas, a quem eu devo, e Cristo olhando e dizendo, mas vai ficar pela mentira, vai ficar pelo orgulho, pela altivez, pelo nariz empinado, pela soberba, pela avareza, vai ficar, não vai passar, não vai conseguir ser absorvida, não, vai ser condenada. Eu ficaria condenada, com certeza. E aí, nós, quem sabe, estaríamos como Jó, que no livro de Jó, capítulo 9, se eu não me engano, diz que quando ele começa a falar e explicar o que estava acontecendo, ele diz, olha, que bom se tivesse um árbitro entre eu e esse grandão, esse Deus poderoso, entre eu e o Criador, entre eu e o soberano, para que pudesse avaliar as minhas contas com ele, amenizar a minha vida, e este juiz, esse árbitro do jogo da vida, porque a vida parece um jogo. Parece um jogo. Esses dias eu preguei aqui, eu lembro que, eu sei que alguns irmãos ouviram. Ovelhas no meio de lobo. Meu Deus! É morte na certa se não tiver um bom pastor. Ainda bem que o nosso bom pastor é Cristo. E quando o lobo vem bem pertinho, pensando assim, agora vai ser destruído tudo. Aí o bom pastor, ele vem ali e socorre, porque a ovelha de nada consegue fazer. Queridos, nós ficaríamos, a nossa dívida era muito alta, mas aí nós fomos quitados, a nossa dívida foi quitada. Como a nossa dívida foi quitada? Ela foi quitada porque um amor superior, de tal maneira, que nos amou e que viu, vão passar a vida toda mentindo, esse ateu aí vai mentir o resto da vida, vai me rejeitar o tempo todo, esse aí vai vir, vai voltar, nunca vai se firmar. Esse aí vai errar aqui, vai errar ali. E essa aí vai falhar lá, vai falhar aqui, mas vai nascer igual. Vai passar por todo o processo. Vou amar da mesma forma. Vou pagar a sua dívida. Vou pagar a dívida. Quem casaria em sã consciência com alguém que chegasse e dissesse, olha, eu vou casar com eu quero casar com você, mas vamos supor, o Ricardo, vou te pegar, meu bem, para tu fazer uma análise com você. Ele chegou todo cheio de bombonzinho pro meu lado. E eu dizia, não é noite do lar feliz, né, Lu? Pode ser também. Tá filmando, tem que vir para cá, né?
Ah, o culto da família. Ah, sim, sim. E aí, já pensou? O Ricardo chegar em mim e dizer assim: Isabel, é o seguinte, eu quero casar com você, mas eu não vou te honrar. Segura aí, meu bem. Tu me deu para pregar, agora espera aí, vamos lá. Confia, confia, só confia. Não vou te honrar. Não vou te honrar. Olha, tem horas que eu vou sair com os amigos, vou te deixar sozinha em casa. Que coisa triste, né? Chega a doer o coração, é de arrepiar. Olha, tem horas que você vai me pedir uma coisa tão boa que você gosta, e eu vou dizer não. Eu vou dizer não, eu não posso. Tu não ganha. Olha, eu vou te desonrar, eu vou te trair também. Eu não vou cuidar de você, eu não vou te proteger. Você casaria com um homem assim? Não. Nunca. Aí eu olho Deus amando a humanidade de tal maneira e olhando para nós e vendo a nossa trajetória. Ele sabia, vou ser traído, vão começar e vão parar, vou ser julgado. Ah, mas por que que Deus permite? Olha a Venezuela, já foi massacrada pelo comunismo, pelas facções criminosas, e agora, quando vem um libertador, aparentemente, que consegue tirar para a liberdade aqueles que estavam escravizados por anos, décadas dentro de uma cadeia, agora vem um terremoto e desfaz a casa e quebra tudo, e as estruturas daquele terreno são abalados. E aí se levantam os ateus, e aí se levanta o incrédulo, e aí o povo balança, e aí a igreja quer parar. E não é o nosso problema aqui, porque essa igreja não quer parar. Essa igreja é a igreja do avivamento. A gente só quer andar para frente. Oh, aleluia. Mas em muitos lugares está assim. Irmãos, que coisa triste. E Deus está olhando e dizendo: eu paguei tua dívida. Tu passaria no tribunal, tu ficaria condenado. Tu poderia passar sem dormir a vida toda dizendo: eu não vou conseguir pagar. Não pagaria mesmo. Mas Cristo veio, Cristo morreu, cumpriu a lei foi cumprida. E Ele disse: e a conta do pecador está paga. E Ele tem para si esse povo. Esse povo que às vezes está bom e às vezes não está. E quando o irmão Renato falou do pastor Lediel, a gente até conversou no finalzinho com ele, hoje também lá, e a gente estava dizendo assim, que coisa interessante. Pastor Lediel disse: olha, como nós somos difíceis. Às vezes, uma situação no estacionamento, ele falando lá na sede, ontem à noite, uma situação no estacionamento, a gente perde o amor pelo irmão. E a gente briga. Mas também esse cabeção deixou o carro aqui. Olha só a cabeça desse outro. Será que ele não sabe que eu tenho que levantar cedo? E esse irmão é meio cabeção mesmo. Porque não cuida, não bota os carros certinho, né? Mas poderia todos nós facilitar. Amar o seu irmão é abrir mão de tudo. Josi, é rasgar a alma. É rasgar a alma, é o nosso eu, é o nosso ego ser destruído, e a gente mesmo assim amar, honrar, permanecer, perseverar, honrar aqueles que muitas vezes não nos honram. E eu quero aqui lembrar que esta dívida paga. Aí a gente pensa, falta 7:55 e eu vou concluir aqui esta palavra. A gente pensa assim, a dívida está paga. Que coisa mais boa. Se eu vim na igreja ou se eu não vim, a dívida está paga. Meus pecados estão perdoados. Olha que coisa boa ter um casamento como esse, né? Se eu honrar ou não honrar, irmã Denise, está paga. A dívida está paga. Por isso que a gente é tão mole. Irmãos, eu não estou falando de você, estou falando de mim também. Por isso que a gente é tão mole. A gente é tão mole. Sabe? Pra quê? Não, pra quê que eu vou
Aí os irmãos solicitam para a gente fazer um evangelismo. Para que eu vou fazer evangelismo? Minha dívida está paga, meus pecados estão perdoados. Que coisa mais boa. Sabe, eu não preciso nem me preocupar, eu faço alguma coisa, não, e a gente vai se encontrar no céu, está tudo certo. O Senhor está dizendo, pode dar o corpo para ser queimado, pode falar a língua dos homens e dos anjos, pode vender tudo e dar para os pobres, mas se não tiver amor, nada disto te adianta. Porque o amor é o cumprimento da lei do Novo Testamento. Porque para a lei do Novo Testamento nós temos uma dívida. E ele disse, a tua dívida está paga, porque a tua dívida você não poderia pagar. Mas eu te faço um lembrete. Com que foi paga a tua dívida? Com dólar? Tânia? Com dinheiro? Rita, foi com dinheiro? Não. Foi mano a mano, troca na troca? Não. Foi com ouro, que esta é a moeda que a gente pode confiar que nunca vai sofrer alterações? Não. Mas com o poder do Espírito Santo esta noite, eu quero anunciar que por amor a minha dívida foi paga. E por amor eu preciso permanecer cumprindo a lei. Amar quem me ama é muito fácil. E para isso eu não preciso esforço. Mas amar quem não me ama é uma academia. Amar quem não me ama é um cansaço, é uma fadiga, porque não tem o que você faça e você não é amado da mesma forma. E aí nós olhamos para Deus. Se Ele mandar chuva, quem não o ama vai reclamar do mesmo jeito, mas se Ele mandar, vão reclamar também. Por tantos anos, a nossa terra, aqui em Santa Catarina, e em todo o Brasil, nunca sofreu terremotos. Nunca sofreu. Por quê? Porque não estamos no meio de duas placas tectônicas. Nós estamos em um solo seguro. Mas, se sofrermos isso, qual vai ser o julgamento dele? Meros mortais o acusando. O Brasil, e daí? Nós estamos assim, mas com muito temor no meu coração esta noite. Eu faço diante de vocês uma aliança, de amar um pouco mais, de sorrir um pouco mais, de viver um pouco mais a entrega do Espírito Santo na minha vida. Porque não importa como esteja a nossa situação no momento, Ele nos pede, ama de novo, chama para perto. Uma vez fomos aconselhar um casal, e ela dizia para mim, pastora, minha casa é uma agonia, uma tristeza. A gente não se respeita, a gente não se ama mais. E eu disse, mas como chegou a esse ponto? E ela foi contando. Eu disse, sabe o que acontece? Os momentos que a gente está junto, você pode passar quase 24 horas fora de casa. Mas depois quando você retorna, quando você volta, quando você está ali, faça daqueles momentos a entrega máxima da sua vida. Quando nós não estamos aqui na igreja, que nós estamos fora, nós estamos cuidando das nossas coisas. Faça daquele lugar a entrega máxima da tua vida. E quando você chegar aqui, faça a entrega máxima da tua vida. Porque não sabemos quando Ele virá.
Não sabemos quando passaremos diante ao tribunal de Cristo. Mas uma coisa nós sabemos: tem uma dívida ativa. Mesmo quando a gente pensa, está com tudo pago, meus pecados foram perdoados. Que rocha firme é ter pecados perdoados. Anunciar para o pecador. Irmãos, é um dos recados que eu mais amo de dizer. Quando chega alguém dizendo, para mim não tem jeito, que coisa mais boa, né? A gente já deixa a pessoa falar, deixa falar, porque tu já tem a resposta. Aí a pessoa começa, porque eu já matei, porque esses tempos nós atendemos um, e ele disse, pastor, eu só não matei, mas eu fui um homem terrível, eu participei de mortes terríveis, eu não fiz nada, eu deixei matar na minha frente. Irmãos, a gente não precisa se assustar com isso. A dívida está paga, está quitada. Que coisa boa. Olha, pastor, eu já aprontei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Aí você escuta tudo. Está tudo certo, meu irmão, não precisa fazer zóio regalado, não precisa puxar os cabelos da cabeça, não precisa ficar longe dessa pessoa. Não! Porque ele não deve mais nada. Ela não deve mais nada. Por quê, pastor Isabel? Porque o seu pecado foi perdoado. A dívida está paga. Mas esta noite Deus me manda entregar um recado ao teu coração. Se não amarmos, chegaremos diante ao tribunal e o Senhor vai dizer, o orgulho, foi pago. Cristo pagou para você. Você até teve uns altos e baixos na tua vida, mas está aqui, conta paga. Soberba, você teve picos de soberba. Você teve picos de soberba. Pago, dívida paga. Por isso você é absolvido. Olha aí, você humilhou umas pessoas aí, tô vendo aqui. Tá pago. Você traiu, você cobiçou, você roubou, você furtou, mas está pago. Foi paga a tua dívida. Deixa eu ver a dose do amor. Aí, ele vai dizer, por que não amou? A tua dívida era tão alta. Na parábola nós vimos isso. Foi tanto te perdoado, tanto lhe foi dado, tanto lhe foi feito, porque não amou. Que o Senhor esta noite encha o nosso coração de amor. Eu quero orar por você. Fique de pé, por gentileza. Estendeu sua mão. Aleluia! Cante isso. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. E agora, para nós encerrar, eu quero que você escute este convite que eu quero fazer. Se temos alguém aqui esta noite que quer voltar para os caminhos de Deus, se reconciliar com Cristo, esta é a porta. Esse é o momento. Quem sabe você não vai aceitar a Jesus, porque você já aceitou um dia. Mas você pode dizer, olha, eu preciso conectar, eu preciso recomeçar, eu preciso fazer uma nova aliança, eu preciso voltar, eu preciso me aliançar de novo com Cristo. Eis a porta aqui aberta. Eu quero que você venha por você e pela sua família. Eu quero que você venha hoje à noite aqui. Não porque você, quem sabe, esteja mal. Ai, eu estou tão mal
eu estou terrivelmente mal, não. Mas eu reconheço que existe falta ainda em mim do amor de Deus. Eu quero que você venha. Eu quero que você venha. Sim, para mim. Para mim. Quando Jesus, cante, estendeu a sua mão. Oh, aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa aos nossos corações. Meus irmãos, como é bom a vontade de armar uma tenda e ficar por aqui mesmo. Aleluia. Mas nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Que possamos sair daqui encharcados por esse amor, envolvidos por esse amor, né? Glória a Deus. Deus continue abençoando a missionária pastora Isabel Barroso. Glória a Deus, aleluia. É uma bênção do Senhor, né? Meus irmãos, só deixar aqui os avisos. A pastora depois vai estar com a rifa ali no fundo ali para você que é a nossa ação, né? Ali está a nossa ação de sorteio, que ganhamos essa bênção aí para podermos abençoar a casa de Deus, comprar uma mesa nova de som. E você que ainda não adquiriu o seu númerozinho, por gentileza, ao passar por ali, a pastora vai estar fazendo uma abordagem justamente para que você possa ser também esse canal de bênção em nome de Jesus. Temos ali também o Conto do Lar Feliz, né? Nós teremos o nosso jantar abençoado, último sábado desse mês. Irmão, está uma bênção de Deus, a programação está maravilhosa. Você que ainda não fez ali a sua inscrição, entre em contato conosco. Vai ser uma bênção de Deus, irmão. Vai ter uma palavra no forno, né? Preparada, né? Porque a espada já está afiada no esmeril de Jeová. Eita glória! E tem uma palavra boa para o teu coração, né? Aí é assim, o mistério é forte, né, irmão? Depois para amenizar o mistério, tem aquele rodízio de pizza que é só vitória do nome do Senhor, tá bom? Nós temos uma cantina abençoada aí também, glória a Deus, né? O nosso irmão que está representando o deputado federal, né, Ismael, né? Está aqui conosco aqui nessa noite. Estará ali fazendo a divulgação, compartilhando também, né, os materiais de divulgação ali à frente da igreja. Os irmãos, passa ali, né, deputado Ismael, ele é referendado pela nossa igreja e vamos estar orando, né, pela vida dele, por esse momento, como a pastora Isabel já falou, nós estamos em um período de eleição, né, e temos que estar orando, intercedendo para que a mão de Deus venha abençoar grandemente, tá bom, meus irmãos? Uma notícia boa, 19 de setembro já está alinhada a nossa viagem missionária para a cidade de Angelina. Glória a Deus. Eita, coisa boa, né? Aleluia. Pastor Samuel Reck entrou em contato comigo.